Identifiquei a gestão de dados, eu começo a criar os indicadores. Está aqui a página, indicadores comerciais. O indicador está abaixo da meta ou está acima da meta? O que a gente vai fazer? Perfeito. Pode mostrar aí. Vamos lá. Primeiramente... Pessoal, esse material aqui acabou ficando muito longo. Como ele ficou muito longo, a gente acabou trabalhando a parte toda de planejamento estratégico. Depois, como aplicar o planejamento estratégico dentro do Power BI, do Automate, do Flow, de tudo isso, o que a gente decidiu? Dividir em dois. Então, a partir de agora, você vai acompanhar a segunda etapa, que é quando a gente pega na prática a implantação do controle do planejamento estratégico através da ferramenta do Power BI. Se você não viu a primeira parte, dá uma olhada aqui em cima em algum ponto ou aqui no comentário, vai ter a primeira parte para você assistir. Gostou? Quer dar uma força pro canal? Clica no like, se inscreve no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo. Por isso que essa parte aqui para mim é bem importante. Além da gente entender o que são as fontes de dados, por exemplo, processo sistematizado, eu vou criar uma lista mestra. Relatório de faturamento, eu vou criar um local para colocar esse relatório que é tirado todo mês. E cada mês eu coloco o relatório com o nome do mês, alguma coisa do tipo. Relatório de volume de vendas, eu vou colocar ele todo mês somando, tipo acumulativo, com tudo que vendeu até aquela data, ou eu coloco um relatório por mês. Tudo isso é estruturado e definido como que vai ser utilizado. E aí a gente define na parte responsável. Quem é o responsável por gerenciar esses dados? Extremamente importante, a gente fala muito aqui da importância de alguém na empresa para fazer o gerenciamento de dados, que é algo fundamental para evitar casos, igual você comentou anteriormente, se perder as informações. Porque a gente colocou aqui fontes de dados, a gente não colocou, está até lá embaixo falando um pouco mais sobre SharePoint, a gente não colocou repositório aqui em cima. Além de você definir as fontes de dados de fato, que a gente já colocou aqui, você também tem que definir aonde eu vou salvar esses dados. Quais vão ser os repositórios que eu vou ter? Porque quando eu falo aqui de fontes de dados e eu defino a gestão desses dados aqui, que eu estou falando de repositório, eu não preciso, por exemplo, ter todos esses dados aqui, porque tinha dado que ficava repetido. Sim. Então, por exemplo, no repositório financeiro, que não é da pessoa do financeiro, ele é uma biblioteca de dados dentro do SharePoint, a gente já pode começar a abrir o SharePoint aqui e mostrar, né? Vamos lá. Você quer compartilhar a sua tela? Você vai mostrando? Vamos lá. Beleza. Primeira coisa, eu preciso estruturar o meu SharePoint. Primeira coisa, aqui nesse caso, eu trabalhei com SharePoint num modelo específico. Por exemplo, eu criei um SharePoint para cada área. Eu criei um SharePoint, por exemplo, aqui tinha vários, né, que eu tinha criado. Mas vamos pegar aqui pelo Teams, que acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Então vamos lá, primeira coisa, por exemplo, eu defini aqui no Teams, nesse caso específico, eu criei grupos. Aqui não está nesse mesmo formato, mas o que eu posso fazer? Eu crio grupos específicos, eu crio equipes. É um formato de trabalho. Foi feita uma equipe para cada setor. Exato. E aí dentro dessa equipe, o que eu faço? Dentro da equipe, por exemplo aqui comercial, eu venho em arquivos. Aí aqui tem aquela questão, quando você clica em arquivo, você cai no General. Você quer usar o General ou você quer usar o outro? Perfeito. E eu gosto muito de usar pastas anteriores. Não gosto de usar o General. Concordo. Então eu crio uma pasta o quê? Eu venho aqui, crio uma nova pasta. Vou colocar aqui. Eu colocaria, por exemplo, PE de planejamento estratégico, dados. Aqui eu estou no comercial, né? Dados de faturamento. Inclusive eu te mandei até a planilha, você pode subir. Não, vou colocar dados comerciais, que aí lá dentro a gente vai colocando tudo. Perfeito. Beleza. Criei aqui dentro. Você já mandou a planilha aqui? Já. Eu posso só subir essa planilha. Aí beleza, subiu dados para cá. Esse já é o meu repositório. Sim. E assim eu vou estruturando o dado, a planilha, o nome do arquivo, deixar tudo muito bem estruturado. Beleza, identifiquei a gestão de dados, eu começo a criar os indicadores. Qual que é o meu indicador de faturamento? Ele é o quê? Eu preciso chegar num faturamento mínimo de X por mês? Perfeito. Ou um crescimento de Y por mês? Qual a margem que eu quero? E aquela tabela tem que ter dados para isso. Por exemplo, faturamento em crescimento, volume, uma tabela simples de faturamento dá. Mas se eu quero saber margem, nessa tabela tem que ter custo, Sim. ou margem. E a margem, eu tenho que avaliar o que é margem. Margem é faturamento menos cancelamento, menos tributos, menos o custo. Aí precisa saber, precisa definir esse indicador, né? Custo fixo, o que eu considero como custo fixo? Quais as linhas da DRE, né? Isso, exatamente. Para
cada empresa, o custo fixo pode variar. Exato. Então, tem caminhos. Depois, volume de vendas. Volume de vendas aqui eu defini que é o número de vendas. Então, número de kits. Não, eu quero saber só o número de kits. Porque é kit que me importa quando o assunto é venda. Quando é engajamento, é o número de serviços prestados. Aí, dependendo, eu posso tirar isso tudo do mesmo relatório, desde que ele tenha a venda, o produto, a quantidade do produto, e aí eu vou saber se esse produto é um serviço ou se não é, de acordo com a minha estrutura de dados e de classificação gerencial, Sim. que é muito importante. Com certeza. Fiz isso, aí eu defino que é o responsável pelo acompanhamento. Para quem? Porque tem uma pessoa que vai tirar o relatório. Quem tira o relatório pode ser um analista financeiro. Sim. A pessoa que tira o relatório é quem tem mais proximidade, por exemplo, com a fonte. Eu Exato. trabalho dentro do módulo financeiro do sistema. Pode criar uma rotina de uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia, vai depender da demanda, baixar o relatório e alocar dentro desse diretório. E se o sistema tiver automação, a gente pode tirar o relatório e falar, eu vou falar com o sistema, salva o relatório atualizado todo dia ou todo mês nessa pasta. Exatamente. E aí, beleza. Tem a pessoa que cria um indicador. A criação do indicador talvez é na reunião de planejamento estratégico. Sim. Definir quais os indicadores e por que eles serão acompanhados. Depois, aí sim, eu defino quem acompanha esse indicador. Perfeito. Porque se o indicador, por exemplo, de faturamento cair, quem é a pessoa responsável por fazer ele subir de novo? Provavelmente o comercial. Exato. E aí tem que criar uma forma dele acompanhar. Então a gente já falou de criar um SharePoint por área, criar uma estrutura para salvar os relatórios, e a gente já falou do indicador. Mas e agora, como é que eu acompanho tudo isso? Aí a gente vai estruturar dentro do SharePoint. Como que eu vou acompanhar isso? Aí vem a mágica, a parte interessante. O que eu quero fazer? Eu quero salvar o arquivo numa base de dados dentro do SharePoint. Então, eu já defini aqui uma pasta e salvei o arquivo aqui dentro. Quando eu salvo esse arquivo aqui dentro, que é um OneDrive, eu quero que ele seja analisado pelo Power BI. Perfeito. Depois que ele for analisado pelo Power BI, eu quero que ele atualize automaticamente de acordo com as modificações que foram feitas nesse arquivo. Perfeito. Depois eu quero isso disponível, esse BI disponível lá dentro do SharePoint. E aí a gente vai controlar, porque toda vez que abaixar o indicador ao mínimo, a gente vai falar com que ele crie uma tarefa para alguém ir lá e acompanhar esse indicador. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, como que você acha que a gente pode fazer? Você quer que eu faça aqui? Você vai fazer porque eu estou sem o Power BI. Né? Não, eu queria que você fizesse o seguinte, a primeira parte, mostra isso dentro do SharePoint, mostra esse arquivo dentro do SharePoint, cria um planner de acompanhamento. Tá. Depois eu venho para o Power BI e para o Power também. Deixa eu ver se eu consigo te convidar ou então para esse cara aqui. Se não conseguir, não tem problema, porque se já é do SharePoint, pega o link do arquivo em Excel no SharePoint e já me manda no Teams. Mas se você não tiver acesso, você não vai conseguir acessar esse arquivo, entendeu? Você pode me pular dentro, você vai me convidar no SharePoint, com certeza. Pois é, então, eu tenho que adicionar você como membro aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar um membro externo. Beleza, então vamos lá, eu tenho um arquivo aqui dentro. O que eu quero desse arquivo? Deixa eu ir para esse SharePoint aqui. Primeiro eu vou pegar esse arquivo e deixar ele aqui aberto. Pronto. Eu tenho aqui esse SharePoint do comercial. O que eu vou fazer nesse SharePoint? Vou criar um planner aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar primeiro uma nova página. Vou editar ele. Não, vamos ver melhor como é que é a melhor forma de eu criar uma nova página aqui. Funciona. Cadê o editar? Tá aqui, eu já tinha clicado no editar. Ah não, não é aqui não. Tá, é novo. Republicar. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou criar uma nova página. Página em branco, só para poder ter a informação mesmo. Adicionar nome. Controle. Indicadores estratégicos. Eu vou criar uma página de controle de indicadores estratégicos e vou criar aqui duas coisas. Uma, eu vou colocar um planner, vou colocar aqui PE, que é planejamento estratégico. Beleza, eu criei um novo plano. Beleza, já criei o plano aqui no planner. Automaticamente, como eu criei aqui dentro esse planner, eu vou até abrir o planner aqui para a gente poder acompanhar. Muito importante, gente, a gente preocupar se o planner, aqui por exemplo, eu não quero criar planner de forma solta. Tá vendo que o planner aqui está dentro do comercial? É muito importante você manter esse planner lá dentro para ter organização. Então o planner está aqui e ele está aqui na minha página também. Indicadores
coloquei aqui indicadores comerciais. Deletar essa seção aqui. Vamos colocar a primeira seção. A primeira seção vai ser um texto. Vou dividir essa página aqui. Então pode ser assim. Título 1. Centralizado. Indicadores comerciais. A gente vai criar os indicadores. Aqui embaixo eu vou colocar um visualizador de arquivo, que a gente vai ter que definir o arquivo. Mais embaixo eu vou colocar um outro texto. Também vai ser título, pode ser título 2. Não, vou colocar tarefas de acompanhamento. Então a gente vai colocar aqui embaixo as tarefas de acompanhamento. Beleza. Então aqui embaixo a gente tem as tarefas de acompanhamento. Vou colocar um planner. Coloquei um planner. Ele vai me perguntar se é um planner que já existe um novo. Vou colocar indicadores comerciais. Beleza. Vou criar esse planner. Ok. Tarefas pendentes. Depois, em execução. Vou colocar até aqui, ó. Planejamento. Tarefa pendente é onde vai cair tudo. Perfeito. Depois o cara pode passar para o planejamento. Execução. Depois, análise. Depois, correção. Beleza. Correção tem que ter um concluído, senão o cara não consegue matar eles. Concluído. Beleza. O que é a ideia? Toda vez que um indicador comercial ficar abaixo daquilo que a gente determinou como mínimo aceitável, ele cria uma tarefa dentro do planner para a pessoa responsável. Perfeito. E aí ela vai ter que dar uma tratativa para isso. Perfeito, perfeito. Beleza. Então tá aqui dentro. Mas agora, como que a gente vai tornar isso prático? Como que a gente vai trazer para cá? Vou colocar a imagem aqui só para ficar razoavelmente aceitável. Beleza? Indicadores comerciais. E agora, Rafael? Perfeito. Vamos lá. Pode publicar a página. Pode. A página. Ah, publiquei não, né? Não. Publicar a página. Beleza. A página está publicada. Perfeito. Vou adicionar a página como navegação. Beleza. Está aqui a página, indicadores comerciais. Perfeito. Agora, o que eu preciso saber? O indicador está abaixo da meta ou está acima da meta? O que a gente vai fazer? Perfeito. Pode mostrar aí. Vamos lá. Primeiramente, compartilhar a tela com o Carlos. Temos aqui a nossa página. Aqui a gente vai ter o nosso planner. Qual que é a ideia? A gente construir um BI que mostre o valor do faturamento. Vamos imaginar que seja mensal, vamos pegar ou anual. Mas vamos pensar mensal, por exemplo. Eu quero definir o faturamento do mês de setembro, por exemplo. Aí a gente vai definir um valor mínimo. Caso esse faturamento não for atingido, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele me gere um alerta, isso dentro do próprio Power BI, e depois crie uma tarefa dentro do tarefas pendentes, que seria, por exemplo, acompanhar o realizado do mês. Exatamente. Perfeito? Então vamos ver como é que isso se aplica de fato na prática dentro do Power BI. Vamos começar abrindo o nosso bom e velho Power BI. Agora a gente vai pegar o arquivo que foi adicionado pelo Carlos dentro do próprio site da Icos aqui no caso. A gente vai em documentos, general, a gente vai ter o KPI e a gente vai selecionar sempre a nossa boa prática de conectar um arquivo em Excel com ele dentro do SharePoint, não simplesmente pegar o caminho na máquina, tá bom? Exatamente. A gente seleciona o caminho, lembrando. Até porque isso permite atualização automática. Depois a gente vai fazer um vídeo só das maneiras de atualização automática básicas, né? Perfeito, perfeito. A gente vai clicar em Web, a gente vai colocar o link que a gente acabou de copiar e a gente vai começar a trabalhar com os dados. A gente vai usar um banco teste, tá? De informações. A gente vai aqui no tab vendas. Vamos clicar em... Vou carregar direto, acredito que a gente não vai ter nenhum problema. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui, pensar no número... Vamos somar as vendas para a gente ver qual é o volume de vendas e a gente coloca esse indicador lá dentro. Exatamente. Sei lá, a gente quer uma venda mínima de 4 milhões por mês. Perfeito. Vamos imaginar que a gente traga aqui uma matriz só para a gente entender os valores de faturamento, para a gente conseguir criar um indicador. Aqui a gente vai ter data de emissão. Eu vou deixar aqui só a data da emissão. Rapidamente eu vou criar uma nova coluna. Gente, isso não é um vídeo de Power BI, tá? Então eu vou estar passando mais rápido, só para vocês entenderem a estrutura, o modelo. Depois a gente pode, de fato, adentrar na funcionalidade da ferramenta. Então eu vou criar aqui um mesano. Emissão, months, year. Agora a gente tem aqui uma coluna mesana, vou só criar um ordenador aqui
porque nessa estrutura ele está como texto, tá? Então eu vou criar um ordenador, ordenar. Para ordenar eu uso a função eomonts, que ela é praticamente o FIMES do Excel. Então, determinação, quantos períodos, 0. Por que eu fiz isso? Porque ele não ia deixar eu ordenar essa coluna por essa, porque essa foi criada com base nessa, tá? Ele não permite, mas já que ele permite eu ordenar pela minha coluna ordenar. Vou deixar aqui, ordenar. Perfeito, acabei de ordenar ela, que é um texto, agora eu vou tirar a data de emissão e vou utilizar o mês ano. Depois eu vou em valor total, que é a informação que eu quero acompanhar, para cá para valor. Perfeito. Vamos colocar a média de faturamento ali está em... Isso que a gente vai ver agora. Beleza, vamos entender. Perfeito, tá certinho. É março, abril de 21, tá? E a gente pode colocar um indicador para cada mês, né? Pode. Então vamos colocar assim que a gente queria que, por exemplo, março tivesse um faturamento de 400 mil e abril tivesse um faturamento de 700. Perfeito, Pronto. perfeito. Vamos entender isso de fato, como é que a gente faz dentro do Power BI. A gente quer, vamos pegar 2 meses, de janeiro e fevereiro de 22. Só para a gente acompanhar aqui na tabela, a gente tem um sobrencializado. E eu vou criar uma medida agora para pegar, fazer o cálculo do faturamento desses 2 meses. Feito? Boas práticas do Power BI. Tabela de medidas, sempre para a gente trabalhar. Vamos usar. Isso é só para a gente poder saber onde é que estão todas as medidas, não ficar medida solta. Exatamente, fica um inferno para conseguir encontrá-las depois. Tá? Então eu venho aqui, eu vou nova medida e eu vou fazer um cálculo. Vou pegar janeiro / 22. Vou fazer um calculate, um sum de valor total. Vou filtrar a tabela vendas por vendas mês ano igual a jan de 22. Feito. E Acho que foi 2,2 lá, 3,2 que eu tenho. agora sim. Feito isso, vou trazer aí essa primeira medida para um cartão, só para a gente validar essa informação. E vai ser o indicador que a gente vai querer controlar. Tá? A gente vai puxar essa medida para cá e a gente só alterar o formato dela para ficar o valor correto. O valor do rótulo, vou colocar 20. O valor do balão, unidades nenhuma. Tá? É o mesmo valor. Eu vou usar a mesma medida, só que eu vou trocar para o mês de fevereiro de 2022. Então, venho aqui, vamos supor que são os 2 indicadores que a gente quer controlar. A ideia é que você faça, enquanto o Rafael vai montando ali, você faça um cartão com cada mês do ano. Exato. Que aí você vai conseguir colocar indicadores, por exemplo, a gente vai usar relógio, né? Exatamente. A gente vai usar relógio, aí quando você abre essa tela, você vai ver durante o ano todo quais os meses, o resultado que ele já alcançou. Uhum. Ah, mas Carlos, no primeiro mês eu vou ver um mês preenchido e todos os outros em brancos. Ok, mas é um formato estratégico da gente usar, porque cada um desses reloginhos vai conectar diretamente com uma questão do Power BI e vai criar aquele planner. Você pode não usar essa tela para análise, ela é uma tela de gestão de dados. Perfeito. Entendeu? Então, vamos agora trabalhar com, de fato, o que a gente quer controlar, quais são as nossas metas. Vamos colocar que o indicador de faturamento ele é 1.200.000, que um mês vai bater, outro não. Perfeito. Então, vamos aqui. O nosso controle seria 1.200.000. 3, 6. Se eu puxar isso para cá, para um cartão de controle, só para garantir que o valor está coerente. Eu poderia ter uma tabela de controle ali com as metas, Sim. mas a gente está usando de uma outra forma só para ser um pouco mais rápido. Perfeito, exatamente. Vou colocar moeda geral. Você colocou 12 milhões. Exato, que eu vou tirar agora um 0. Perfeito. 1.200.000. Ele nem precisa estar aí, né? Não, é só para mostrar. Sim. A medida que tem um valor único, valor fixo, está aqui. Agora a gente vai trabalhar. Você acha que é interessante a gente colocar um reloginho aqui para fazer esse acompanhamento? Aquele relógio tradicional que a gente estava vendo nos outros. Perfeito. Então a gente teria um relógio com a medida de janeiro de 22. A gente teria o nosso controle que seria o valor destino. Exato. Perfeito? Beleza, então, ou seja, ela bateu a meta. Exatamente. E a gente vai agora puxar um que vai ser o de fevereiro, que vai estar claro que a gente não bateu a meta, tá? A meta estaria aqui e a gente não atingiu.
Perfeito. Acabei de criar os indicadores. A gente consegue fazer um só para ele não ter batido a meta, ele ficar abaixo, sempre que for menor? Consegue fazer os dois modelos, tá? Então, eu acho que agora que a gente já validou... Gente, não estamos analisando layout, tá? Exatamente, não é um vídeo de Power BI, gente, é um vídeo de planejamento estratégico utilizando a ferramenta para fazer controle de indicadores. Eu só vou subdividir, colocar aqui, tá? Beleza. Perfeito. A primeira etapa dentro do Power BI seria essa. Agora imagina essa tela que você está vendo com os 12 reloginhos. Exatamente. E para o mês que não tivesse dado, ele traz 0. Exato. Perfeito? Agora eu preciso fazer com que ele me mande um planner sempre que eu não tiver batido a meta. Assim, de 1.200.000. Exato. Então, vamos lá. Vou salvar esse arquivo. Aqui. Salvei aqui. Agora a gente vai para o ambiente da Microsoft. Que lá a gente vai conseguir criar um alerta. É lá que a gente vai fazer essa criação do alerta para fazer o disparo de um gatilho quando esse faturamento estiver abaixo do esperado, tá? Ou acima do esperado, se a gente quiser criar nesse sentido. Então, estamos aqui dentro do ambiente, a gente vai publicar esse Power BI. Então, para quem sabe publicar, simplesmente clicar no botão acima, escolhe o workspace que você quer publicar o arquivo e ele começa a fazer a publicação. Perfeito. Publicado dentro do ambiente, vou atualizar. Feita a atualização, eu vou dentro dos últimos atualizados. Está aqui o meu Power BI que eu publiquei, Power BI de planejamento. Entro dentro dele. Está aqui as minhas telas. O que eu quero controlar são esses dois cartões, esses dois indicadores. Agora, então, eu preciso criar alertas específicos para ele. Como que eu faço isso? Eu vou clicar em editar, vou selecionar o cartão específico e vou no pontinho abaixo. Para que fazer isso? Para a gente conseguir fixar ele. Quando eu clico em fixar, ele me mostra esse cartãozinho. Eu vou falar que eu quero um novo painel e vou dar o nome para ele de janeiro, faturamento, Jan de 22. Fixei. Venho aqui e faço a mesma coisa para o meu faturamento de fevereiro de 22. Venho aqui, faço faturamento Jan de fevereiro de 2022. Perfeito. Fixei. Agora, se eu voltar lá no Training Space, no Workspace, e a gente atualizar, a gente vai conseguir ver os alertas. Os alertas de faturamento de 22 e de fevereiro e de janeiro. O processo aqui dentro vai ser entrar dentro desse cartão que tem a variável de faturamento, selecionar ele, não pode clicar, tá? Porque senão você volta para o ambiente anterior. Você vai clicar nesses 3 botãozinhos e aqui você vai ter o gerenciar alerta, perfeito? Aqui, de fato, a gente cria esse alerta. A gente vai adicionar uma nova regra para esse alerta, a gente vai vir aqui e vai falar qual faturamento que eu quero, limite, acima ou abaixo dele. Abaixo de 1.200, porque acima eu estou batendo a meta. Perfeito. Então eu vou vir aqui e vou falar, me gere um alerta se o faturamento ficar abaixo de 1.200.000. Eu venho aqui e coloco 1.200.000. Não, você colocou mais, tá 12 milhões, agora tá. Tá, perfeito isso. Aí a gente podia colocar para dar uma notificação por e-mail, mas a gente vai usar o nosso Automate para criar um planning. Então não acho necessário criar o alerta por e-mail. Depois vou salvar e fechar. Criei o primeiro alerta. Exato. Tá. Poderia colocar também um e-mail? Poderia mandar um e-mail para a diretoria. Poderia, seria interessante. Sim. Agora, vou fazer a mesma coisa para o outro mês. A gente fez para fevereiro, agora a gente vai fazer para janeiro. Tá? Vem atualizado, fiz fevereiro, venho em janeiro, vou selecionar o cartão, vou clicar, gerenciar alerta, adicionar um novo alerta e eu vou colocar um faturamento abaixo dos 1.200.000. O que é importante aqui, gente? 1.200.000. O que é muito importante a gente entender aqui? Se eu vou fazer isso, se eu não fizer um ambiente, um workspace específico para subir esses arquivos, você vai ter uma lista gigante de BI que foi executado. E pode ter outras formas que você faz, mas essa é que a gente usa hoje. Poderia fazer o Automate ligado direto para tabela do Excel? Poderia, tem várias formas. Sim. Mas essa pensando no BI. Porque senão cada mês vai virar um indicador. Sim. Depois eu não recomendo. Vai lá, limpa isso, no ano seguinte muda. Mas é um trabalho que você tem uma vez por ano só. Exatamente. Vamos para o Power Automate. Perfeito? Meus fluxos, eu vou fazer um novo fluxo. Fluxo de nuvem automatizada.
Dentro do fluxo automatizado, eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar fluxo alerta faturamento. Tá? Aqui em pesquisar, eu vou pesquisar por alerta, ele já vai trazer aqui para mim quando um alerta controlado é disparado. Exatamente. Então vou selecionar ele e criar. Muito tranquilo esse automate, não tem segredo nenhum, tá? Ele é bem tranquilo. A gente vai simplesmente agora procurar aquele alerta. Tá vendo que ele já trouxe a lista para mim? Porque está no ambiente, para o estado, ele vai achar. Vamos começar com janeiro de 22, falo quando esse gatilho for disparado, que no caso é o alerta, eu vou fazer uma etapa. Qual que vai ser a etapa? Eu vou criar uma tarefa dentro do Planner. A gente vem aqui, criar uma tarefa, e ele vai pedir algumas informações. Qual o grupo que está esse Planner? No caso, A está na pró-estado. Não, está na Equals, perdão. Está na Equals. Equals. Qual que é o ID do plano? Ele vai trazer a lista para mim. Seria indicadores comerciais. Qual que é o título que eu quero dar para o Planner, tá? Pode ser o título do alerta. Exatamente. Mas se você quisesse focar alguma coisa mais elaborada, fica a seu critério. E aí ele pergunta o ID do bucket. O bucket é a coluna dentro do Planner. Então, sempre na primeira coluna, tarefa pendentes, que vai chegar com uma tarefa pendente. A gente pode colocar mais informações? Pode. Todos esses mas campos aqui podem ser preenchidos, mas eu acho que não é necessário agora. Tá? Salva. Salvei. Perfeito. Já vamos criar o próximo. Exatamente. Então vamos lá. Vamos fazer o fluxo agora para o mês de fevereiro. Vou seguir os mesmos passos. Criar fluxo instantâneo, faturamento, dar um nome para ele de faturamento fevereiro, tá? E vou procurar por alerta. A gente volta no mesmo sentido, quando o alerta é controlado, a gente vai procurar agora aquele gatilho. A gente fez janeiro, a gente faz agora fevereiro, tá? Nova etapa, de novo, Planner. Só para a gente ver, o Planner aqui ainda está vazio. Perfeito. Você pode seguir, né? Só para mostrar, eu coloquei um indicador comercial aqui dentro do PR, enquanto o Rafael faz o outro. Ele vai aparecer aqui, está demorando um pouquinho só por causa da nossa internet, que hoje está um pouco lenta. Sim. E aqui embaixo, o meu bucket de acompanhamento está completamente vazio. Indicadores comerciais, título, perfeito. Realizei tudo isso aqui, salvar. Salvei, agora eu vou fazer o seguinte, pode colocar minha tela, por favor. Perfeito. O que é o gatilho? O gatilho vai ser o alerta. Então, os dados têm que ser atualizados para gerar o gatilho. Ou seja, perfeito? Pode ser feito por atualização automática ou manual, mas vamos deixar. Exatamente. Só voltar lá para o início, meus fluxos, para ver se está tudo certinho. Então a gente tem os dois fluxos criados aqui, tanto o alerta faturamento, que é o mês de janeiro, e esse é o mês de fevereiro. Só para garantir que está tudo certinho, entrar, revisar ele, perfeito. Está aqui, meus fluxos. O que eu vou fazer agora? Para fazer a atualização das informações, poderia ser ir lá e atualizar os dados dentro do próprio ambiente, ou eu publicar de novo, que isso é de fato a atualização. Então vamos publicar novamente. Trend Space mesmo. Exatamente. Perfeito. Atualizei. A gente aguarda. Perfeito. Atualizadas as informações. A gente agora volta dentro do fluxo, atualiza e... Ver qual a última data que ele rodou. Exatamente. A gente vai conseguir ver aqui dentro. Tá vendo? Já execução com êxito. Pode voltar agora dentro do nosso planner. Vou atualizar esse planner aqui. Indicadores estratégicos, vamos aprender essa tela. Publicar e... É aquele lá mesmo, né? Eu estou achando estranho dele não ter... É porque você não publicou. Você está na parte de edição. Não, eu estou nessa parte, eu estou na página errada, é esse cara não. Esse daqui, ó. Tá vendo aqui no Equals, nem precisa atualizar, ele já criou aqui. Já tá aí. Aí só tem que entender porque ele criou 2 relatórios de fevereiro, mas... Simplesmente porque... Não, entendi. A gente colocou 1.200.000. Fevereiro não deveria ter atingido. Deixa eu verificar. Exato, ele deveria criar só em fevereiro, ele criou 2 de fevereiro. Não, é porque eu publiquei 2 vezes. Tá. Então ele só publicou. Então vamos fazer o seguinte, só para eu publicar de novo. Eu publiquei ele aqui também, né? Publiquei o relatório, levei ele aqui para dentro. Perfeito. Voltando. Ele está aqui, os indicadores. Voltando aqui na tela inicial, só para a gente garantir que a gente colocou o mês correto. Esse mês tem que ser o janeiro, fevereiro, salvar. Perfeito. Vou voltar lá e vou publicar novamente, que seria atualizar os dados. Pode ser atualizar também no próprio ambiente, tá? Publiquei, salvar, PR Training Space e publicado. Esperar ele terminar de publicar. Feito. Pode voltar lá
dentro do ambiente, dá um F5. Deixa eu atualizar. Ainda não. Um minutinho. Vai lá no fluxo, só pra gente ver se ele rodou. Aqui, ele fez 50 segundos. E esse aqui, que ele não fez. Por quê? Por que ele não fez nesse? Porque de janeiro bateu a meta, então ele não executa. Sim. Agora o outro executa. Pode voltar lá. Ainda não. Então, F5. Eu acho que ele aparece automático. Pode ser também porque ele já rodou uma vez e ele não está rodando a segunda, entendeu? Deixa eu ver se não gera duas. Pode ser que não gera duas notificações. Vamos fazer o seguinte. Tá vendo esse dado de. Atualiza o dado de fevereiro, salva e clica A novamente. gente vai fazer o seguinte. Deixa eu trocar o controle. Vou colocar em vez de 1.200.000, 1.100. Isso. Vamos ver se ele gera de novo. Porque como ele já gerou o gatilho de uma vez, pode ser que ele não vai gerar o segundo alerta. Porque os dados não modificaram. Então, PR Training Space, publicar. Perfeito. Entendi. Pode ir lá dentro do planner. Aí apareceu. Apareceu. Isso. Entendeu? É um flow. O que você precisa fazer é realmente estruturar e deixar que ele rode. Aí ele vai rodar uma vez só. Perfeito. E todo mês que você for atualizando, ele vai rodando. Você já cria todos os cartões para todos os meses. Sempre que você atualizar os dados, se aquele mês Exato. não bateu a meta, ele vai gerar um cartão dentro do seu planner. Exato. Tá? Então, se você gostou e quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, procura a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, Rafael Oliveira, pelo resultado, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Tem material nosso mais dinâmico no dia a dia. E se você também quiser e puder, dá um like aí pra gente, faz um comentário pra gente poder entender como a gente pode melhorar no nosso dia a dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!